Oi, gente. É, Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Ah, deu certo. Deu certo. Ah, que bom, que bom. A gente tem que. Boa noite, pastora Andréia. Boa noite, querida. A gente está tentando chegar aqui, né? Vamos esperar um pouquinho, né? O nosso grupo retornar. Eu sei que o pessoal já estava entrando e a gente teve alguns problemas para se conectar. Foi. Tem algumas pessoas me perguntando em box, né? Não vai começar? Já vai começar? Então já estava respondendo também. Mas agora, graças a Deus, agora deu certo, a gente está se vendo e já vamos É começar verdade. esse papo bom. Ao vivo é assim, né, Wellington? É isso mesmo, El. Então, vou fazer o seguinte, porque eu tô muito incomodada com essa caixa que tá aqui, ó. Vou só tirar ela, tá? Enquanto o pessoal chega. Um segundo. Porque eu fico um pouco estressada com toque, entendeu? Pronto. Boa Já era. Ficou no noite, vídeo. Fátima. Que bom que você está aqui. As mulheres e os homens chegando para a gente bater esse papo tão bacana. Nós estamos hoje, né, terça-feira, dia desse nosso encontro. Entre elas, esse projeto da Sociedade de Mulheres aqui da nossa igreja, que era um projeto, né, presencial, onde as mulheres se reuniam em roda para tratar de temas e para crescer, para se desenvolver na fé e em vários outros aspectos. Mas aí, nesse período, a gente readaptou e está aqui na live. Então, já tem algumas semanas que a gente está se reunindo aqui, as mulheres têm se empenhado muito, aprendido muito sobre a internet para participar com a gente. E eu quero parabenizar, né, a Sociedade de Mulheres por essa iniciativa, pelo desejo, né, de continuar contribuindo com o crescimento e com o desenvolvimento das mulheres. Tem sido um prazer caminhar com vocês nesse sentido e eu estou muito feliz que a gente está aqui hoje para falar de um tema bastante especial, né? A gente vai falar sobre amizade hoje. E é um tema bastante caro, a gente vai falar de relacionamento. E relacionamento, né, a nossa existência toda aí permeia, né? É permeada por relacionamentos. Então, acho que é muito importante a gente conversar sobre isso. E sobre esse tema, sobre amizade, eu convidei a pastora Andréia Fernandes. Pastora Andréia é pastora metodista, depois ela vai se apresentar um pouquinho para né, você que está ouvindo a gente. Tem algumas pessoas da nossa igreja que já conhecem a pastora Andréia, tem outras pessoas aqui que podem estar nos visitando, né, e não conhecem. Diego é um querido aqui de João Pessoa, que caminha conosco, ainda não na igreja, mas caminha aí nos movimentos. Então é um prazer ter você aqui com a gente, Diego também. Pastor Ricardo chegando aí também, várias pessoas chegando e nós queremos acolher a todas e todos vocês para esse bate-papo, que é entre elas, mas todos vocês são sempre convidados, né? Então eu quero deixar a pastora Andréia se apresentar e depois a gente vai fazer um momento de oração para a gente começar esse bate-papo. Bem, eu quero, antes de mais nada, agradecer a pastora Tayana por esse convite, né? É um tema que eu me sinto muito à vontade para falar, porque nós somos amigas, né? Então, eu acho que me traz muito conforto para dialogar sobre isso, porque a amizade é realmente algo muito significativo para a gente, especialmente para a gente que professa Jesus Cristo, né? Então, eu quero agradecer o convite à Sociedade de Mulheres. Então, Pessoa é um lugar que eu aprendi a amar, né? Então, muito obrigada, pastora, muito obrigada, Sociedade de Mulheres. Espero que não demore muito para a gente se reencontrar presencialmente. Muito bom. A pastora Andréia, ela é coordenadora da Escola Dominical, né, nacional. E isso é muito legal, porque aqueles materiais que a gente utiliza, né, na nossa igreja, ela coordena a produção deles e tudo. Então, é um prazer, né, a gente ter ela aqui com a gente. E além disso, como ela falou, ela é uma amiga pessoal. Então, a gente caminha nesse tema, né, aprendendo, se desenvolvendo e crescendo. Isso é bom demais. Eu quero acolher vocês com uma oração nessa noite, né, de forma muito especial.
Você que está chegando aqui, a Mary, que tinha me perguntado em inbox se não ia ter o nosso Entre Elas, já começou, Mary, fica à vontade. Nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por esse tempo. Vamos orar? Deus de bondade, de graça, de misericórdia, nós te louvamos por esse encontro, mais um, ó Deus. Ainda que virtualmente, Senhor, ele é um encontro de verdade, ele é um encontro, Senhor, real, ele é um encontro, Senhor, que nós sentimos a sua presença, Senhor, e que queremos crescer, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, especialmente pela amizade. O Senhor nos chamou de amigos na sua palavra, Deus, e isso nos encoraja também a estabelecer relações de amizade. Senhor, que nessa noite, esse tempo de partilha, seja um tempo, Senhor, de nos ajudar, de nos fazer compreender, Senhor, novas coisas, de nos possibilitar, Senhor, novas reflexões, ó Deus, e caminhar, Senhor, mais alguns passos na direção, Senhor, de nos parecermos contigo. Eu peço essas coisas, eu agradeço especialmente pela vida da pastora Andréia, mas também por cada mulher e homem que entra hoje e que vai partilhar esse tempo conosco. Que a tua graça seja sobre as nossas vidas. Nós pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, ó, o Diego falou que as nossas lives estão sendo muito edificantes. Obrigada, Diego. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Bom, o nosso tema é esse, amizade, né? E aí eu queria que a pastora Andréia falasse um pouquinho pra gente, assim, né? Sobre esse tema mesmo, assim, o que é amizade, né? O que significa isso? O que é amizade? Se a gente tem tipos de amizade diferentes, né? Como que ela entende essa palavra? Como que ela entende esse nome? Como que ela entende essa situação? E eu queria que ela ficasse à vontade para conversar com a gente. Vamos lá, então, né? Assim, eu acho que a amizade é uma coisa que toca a nossa experiência, né? A gente não só aprende sobre isso, mas ela faz parte da nossa vivência, porque a amizade diz respeito a relações. E pensando um pouco sobre esse tema, e indo buscar, né? Eu gosto muito da etimologia das palavras, de pensar a origem das palavras. E eu não fiz uma pesquisa tão extensa, fiz uma pesquisa muito simples, e de alguns sites que eu pesquisei, me parece que a etimologia, a origem dessa palavra amizade, não é algo muito assim fácil da gente conseguir pesquisar. Mas algumas pessoas dizem que essa palavra é uma palavra que está calcada no amor. E, de fato, se tem algo que marca essa experiência chamada amizade, essa experiência relacional chamada amizade, é o amor. O Rubem Alves, ele tem um texto muito bonitinho sobre amizade, e ele diz o seguinte, que a amizade parece ter suas raízes fora do tempo, na eternidade. Um amigo é alguém com quem estivemos desde sempre. Eu acho que isso é uma marca positiva de uma amizade legal, assim, é essa ideia de que você conheceu essa pessoa a vida inteira, né? Às vezes eu e a Tayana, a gente está conversando, a gente sempre tenta lembrar quando foi que a gente se conheceu. E parece que essa é uma coisa que se perde quando as amizades são verdadeiras, quando as amizades são significativas para a gente, assim. Então, assim, quando eu penso em amizade, eu penso que tem essa dimensão afetiva, amorosa, mas também penso em amizade como um processo de relação, um processo relacional. Então, assim, é algo que, como processo, vai tendo etapa atrás de etapa, né? E depende muito da minha disposição, de como se coloca o meu coração. O vídeo está pausando muito? Para Silvia está pausando, mas eu estou ouvindo bem. Pode ser a internet lá, não sei, né? Vamos analisar, avaliar. Então, eu acho que é uma coisa significativa a gente pensar em amizade, porque, assim, ainda que ela tenha uma beleza muito grande, né, como conceito, ela é algo que é um processo. E se é um processo, ela está permeada de encontros e desencontros. Então, assim, eu gosto dessa ideia do Rubem Alves de que a amizade
é algo que tem raízes na eternidade. O próprio Jesus traz isso, você já citou isso, né? Eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos. E aí isso tá onde, assim? Né? Essa fala de Jesus tá lá nos discursos de despedida de João. E aí isso é tão significativo, porque assim, Jesus caminhou um tempão com aquelas pessoas e ele chega à conclusão, não é uma caminhada tranquila, é uma caminhada cheia de altos e baixos, mas é uma caminhada extremamente amorosa que afeta uns aos outros. E aí ele chega a essa conclusão, né? Eu não estou chamando vocês de servos, é outra relação, assim, é uma relação de amizade. Acho que eu não respondi não, mas falei muita coisa, né, amiga? É legal, assim, eu acho que é isso, assim, amizade é pensar nesse processo, né? E eu acho que tem, assim, tem gente igual uma amizade como a nossa, igual uma amizade como a da Aline Martinez, que entrou aí agorinha, que a gente não sabe direito onde começa, como começa, que tem muito a ver com a proximidade, né, dos pensamentos, da maneira de olhar e ver o mundo. Mas também tem outros tipos de amizades que a gente vai nutrindo, assim. Existem vários tipos de amizade. Como que é isso, né? Como é que você vê? Como é que você percebe isso? Eu acho que é legal a gente pensar nisso, assim, porque assim, as relações sociais, elas são muito complexas, porque o ser humano é complexo, né? Então, muito de como eu me relaciono tem a ver como eu me vejo no mundo, qual é a minha visão de mundo, né? Então, eu acho que a gente tem amizades que são... Eu acho que você tem níveis de amizades, né? Eu acho que a gente tem amizades que você tem uma relação que não chega a ser tão profunda, mas que é um laço que se faz ali. Eu acho que você tem amizades muito profundas, que por conta do que você falou, da visão de mundo, às vezes das experiências que você vivencia conjuntamente, né? Essas amizades que surgem em momentos de angústia, em momentos de dificuldade, são muito significativas. Eu acho que as redes sociais, eles acabam propiciando algumas amizades. Por exemplo, o Daniel entrou aí, eu não sei se ele está ainda aí, mas o Daniel é um menino que... Eu não conheço o Daniel, mas o Daniel é uma pessoa linda, é uma pessoa sensível. Então, assim, ele posta umas coisas tão bonitas que ele me conquistou pelas poesias que ele posta. E aí eu descobri que eu conhecia a mãe dele, entendeu? Então, assim, eu acho que as redes sociais também foram ajudando a gente a construir um tipo de amizade que eu acho que também tem o seu valor, tem o seu lugar. Agora, a gente precisa também ter cuidado nesses processos. Porque como a minha ou a dela? Hã? Foi. Foi a Voltou. minha, entrou uma ligação aqui. Tá. E aí, assim, a gente pensar que o quanto as nossas experiências e a maneira da gente amar o mundo, a maneira da gente ver o mundo, colabora para que a gente possa produzir amizades saudáveis e produzir amizades nocivas. Entendeu? Porque, assim, acho que a gente não pode romantizar uma amizade, né? Assim, a amizade, às vezes, ela começa muito bem, mas se a gente não tá pautado no respeito à individualidade, assim, você extrapola. Não é só um relacionamento entre homem e mulher que é abusivo. Nós temos experiências de amizade extremamente abusivas. Né? Sim. E que nos dilaceram. Então, eu acho que quando você para a gente conversar sobre amizade, vale a pena pensar como eu me relaciono. Eu acho que é isso, porque muito do nível da amizade que a gente constrói tem a ver com a nossa disposição de se relacionar e tem a ver com a maneira como a gente enxerga o outro, né? Se a gente respeita aquele outro na sua individualidade ou se a gente usa aquele outro a serviço das nossas necessidades, né? Eu estava lendo uma coisa hoje e
Agora eu tô sem o livro aqui. Mas a autora falava que tem amizades que você quer essas amizades para só fortalecer a sua identidade e perpetuar o que você está fazendo, né? Então, esse tipo de... A autora diagnosticava como uma amizade que não é uma amizade tão boa assim. Porque é sempre alguém que consente, consente, consente e não te leva a refletir sobre atitudes, sobre pensamentos. Então, tem esse limite, né? Tanto de alguém que invade muito, como de uma amizade que também pode ser abusiva do ponto de vista de você sempre só serve para ser meu amigo se aprova tudo que eu penso, se aprova tudo que eu faço, né? Eu acho que é o abusado e o abusador, né? Então são duas perspectivas aí, mas numa relação abusiva de toda forma. Eu acho que é interessante isso que você falou, porque se por um lado a gente tem pessoas que querem ter amigos que apenas possam fazer um carinho no ego delas, que jamais assim questionem, né, que é o que você está trazendo. Por outro lado, especialmente pessoas que têm uma personalidade mais fácil de ser controlada, muitas vezes não tem coragem também de falar o que pensa a respeito do seu amigo e da sua amiga. Uhum. E isso é tão nocivo quanto você não querer que te questionem em determinado momento, né? Então, assim, eu acho que é um desafio muito grande a gente pensar que tipo de amizade a gente quer ter perto, mas também que tipo de amizade a gente quer ser. Exato. Porque geralmente porque eu acho... a gente geralmente faz sempre uma crítica ao outro, né? Ao tipo de amizade que o outro oferece. Seja ela passiva, assim, de não dizer nada, ou seja alguém que é dominador, mas geralmente a gente não faz essa análise de nós mesmos, né? Então eu acho que você aponta isso, eu acho que é bem importante. E pensar assim, que qualquer projeto de relação a dois, a três, né? É um projeto de construção, é de diálogo. Diálogo pressupõe escuta, pressupõe... esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e aí essa pessoa me perguntou, mas o que você acha disso? E é uma coisa assim, porque eu sei que às vezes eu falo mais do que eu deveria, né? E quem me conhece sabe muito bem disso, né? E eu tenho lido sobre isso, sobre essa coisa da escuta, né? E do quanto a gente às vezes peca por não escutar, né? E quando muitas vezes também a gente pergunta a opinião do outro, a gente quer saber a opinião da outra pessoa, e aí essa pessoa me perguntou, o que você acha disso? Aí quando eu comecei a falar do que eu acho, ela já foi. Como ela não concordava com o que eu estava falando, ela já foi se justificando. Eu falei, cara, você nem esperou eu terminar de falar. Então, eu acho que é essa questão da gente pensar o quanto tem espaço para escuta nas nossas... assim, e para respeito à opinião dos outros também. Eu acho que isso são coisas que vão pesando numa amizade também. Para construir uma amizade, assim, que precisa? Eu acho que tem um pouco disso no que você falou, mas assim, sistematizando, o que você acha que precisa para a gente construir, né, uma amizade? O que é necessário? Cara, eu acho que é encontro. Eu acho assim, que você tem que ter essa dimensão do encontro. E esse encontro não necessariamente é o encontro presencial, como eu falei aqui, entendeu? Não necessariamente vai ser um encontro presencial, mas eu acho que essa disposição de encontrar. Eu acho que assim como no relacionamento, assim, a gente se apaixona por uma pessoa, né? A gente se apaixona por um amigo, né? A gente de alguma maneira vai enxergando naquela pessoa algumas coisas que nos encantam e que a gente deseja estar perto, deseja conhecer, né? Eu sou uma pessoa que me apaixono pela inteligência das pessoas. Isso é uma coisa assim, me encanta. Quem eu acho que é inteligente, eu quero estar lá perto para poder aprender mais, né? Agora também, inteligência não tem a ver com a quantidade de títulos que essa pessoa tem, né? Com conhecimento formal. É outro tipo de inteligência.
é ter o que me acrescentar. Agora, eu acho também que tem a ver com a minha coragem de se relacionar também, né? Porque Uhum. tem muita gente que não consegue dar conta da construção da amizade, porque não tem coragem de se relacionar. E a amizade é isso, cara. Você não tem a garantia de que aquilo vai dar certo. Uhum. Como quase nada nessa vida, né? Então eu acho que assim, esse pulo é igual a experiência que eu tive quando eu saltei de parapente, sabe? Meu Deus, que Gente, louca. você vai andando, 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 daqui a pouco o chão acaba, mas o negócio tá lá em cima e te monta e você só se delicia naquela coisa, assim, entendeu? Eu acho que é isso, assim. E coragem, a Beth falou assim, coragem de se expor, né? De se expor, Eu né? acho que isso também é algo significativo. Ah, e tem mais uma coisa que eu queria falar, como eu digo que eu falo muito, né? Eu acho que também é assim, eu acho que é a percepção de que nós não somos autossuficientes. A percepção de que a gente precisa, que a gente precisa da outra pessoa, sabe? Que a outra pessoa tem algo para dar, mas também que a gente pode dar alguma coisa para outra pessoa. Eu acho que isso também são coisas. Não sei se eu estou esquecendo de outras coisas. É que eu estou acostumada a conversar com você, não é só você ficar me fazendo pergunta, não. Vai Mas falando aí para me eu, ajudar também. eu não fico interrompendo, eu vou só. Bom, mas a gente está falando de amizade e a gente veio aqui para falar de uma amizade mais específica, né? Assim, a gente acha que todas as Uhum, amizades são importantes, né? Esses relacionamentos são sempre muito importantes, né? São parte da nossa trajetória, da nossa experiência de vida, né? A Marli citou aqui, né? Reciprocidade é importante, né? Para amizade. Mas a gente, nos últimos dias, ouviu uma palavra na televisão. Eu nem sabia, gente, porque eu não tenho televisão. Mas eu pesquisei na internet e eu vi que teve um programa que as mulheres usavam muito essa palavra, que é a palavra sororidade. Mas a gente não usa uhum. essa palavra recentemente. Essa palavra é uma palavra que a gente usa já há algum tempo e foi essa palavra que deu tema ao nosso encontro de hoje. Inclusive, as nossas mulheres da nossa igreja já ouviram essa palavra algumas vezes, né? Nos encontros de mulheres, eu falei, a Aline também já falou, e a gente tem trabalhado um pouquinho nisso. E eu me lembro, quando eu ouço essa palavra, sempre da pastora Joana Dark, porque ela assina sororalmente os e-mails dela já há muitos anos. Então, não é modinha, tá, gente? É uma expressão que faz parte já de uma reflexão e tudo. E aí essa palavra tem a ver também com amizade. E aí eu queria, né, que a pastora Andréa, a gente falou de amizade, mas a gente quer falar de uma amizade especial, de uma amizade entre as mulheres. E eu queria que a pastora Andréa falasse um pouquinho sobre essa amizade entre as mulheres, mas eu já queria dar uma problematizada, eu não sei se é só uma pergunta só, ou se a gente divide aí em partes. É que a gente tem muitos grupos e muitos textos e muitos caminhos que têm uma influência negativa para os relacionamentos entre as mulheres, né? Inclusive o Uhum. texto sagrado ele é usado muitas vezes para estimular isso. E aí eu queria então que ela falasse um pouquinho para a gente sobre isso, como que é a compreensão sobre sobre essa palavra, sobre essa expressão, Tá. sororidade. Aí você vai me interrompendo aí quando eu estiver falando demais, tá? Tá bom? É, Então, assim, se a etimologia de amizade não é uma coisa assim muito fácil de, né? Etimologia quer dizer a origem da palavra, da onde essa palavra surge, né? Se não é muito fácil da gente pegar, se não está muito explícito. Por outro lado, sororidade vem de soros, que quer dizer irmã, né? Se eu falar para vocês assim, o amor fraternal. Esse fraternal vem de frater, que quer dizer irmão, né? E aí o soror é o feminino de frater. Então a gente tem fraternidade e sororidade. Então essa é uma palavra que ela surge num ambiente religioso, né? Ela surge num ambiente cristão. Então, vem da experiência das freiras, das irmãs, né?
dessa união entre as mulheres nesse universo religioso. Então, assim, aí o que acontece? Ele saiu do cenário religioso, foi para reflexão nas faculdades, na academia, começou-se a pensar em sororidade como uma aliança entre as mulheres. Então, assim, essa ideia de sororidade, ela traz hoje em si a ideia de uma aliança entre as mulheres. Mas uma aliança com que princípio? E aí eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque a gente trabalha essa dimensão da amizade com um espaço de relacionamento sem perder essa dimensão das tensões que estão presentes em toda e qualquer relação social. Então, quando a gente pensa em sororidade hoje, né, que está estampado em camiseta, está aí no programa que a pastora Tayana falou, e também está nos artigos acadêmicos, a gente vai pensar em sororidade como uma aliança entre as mulheres na luta de um mundo mais justo e mais igualitário. Então, quando a gente pensa nessa palavra, é isso. É um pacto a favor da vida, mas é um pacto que não mascara os conflitos. E por que eu estou falando isso, pastora Tayana? Porque quando a gente fala de mulheres, né? E esse, assim, esse é um conceito que muitas acadêmicas também criticam, porque em muitos momentos a sororidade acaba trazendo a ideia de que todas as mulheres são iguais socialmente. E a gente sabe que não. Infelizmente não. Né? Porque, primeiro que não existe... assim, você tem vários tipos de mulheres. Nós temos mulheres, né? Nosso corpo de mulher é atravessado pela nossa raça. Então, a gente tem mulheres negras e mulheres não negras. O nosso corpo, a nossa identidade é atravessado pela nossa classe social. Então, a gente tem mulheres ricas e mulheres pobres. O nosso corpo é atravessado pelo nosso estado civil. A gente tem mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres viúvas, mulheres divorciadas, né? Nós temos mulheres com faixa etária diferente, né? Você tem 10 anos a menos que eu. É isso? Podia ser um pouquinho menos, né, amiga? Não é não, né? Então, quando a gente olha para todas essas variáveis, elas colocam as mulheres em posições desiguais na sociedade. Então, uma sororidade que quer ser uma aliança entre as mulheres jamais abre mão do entendimento que na estrutura social que a gente habita, algumas mulheres são mais privilegiadas que outras mulheres. Então, assim, a sororidade não pode nunca abrir mão desse princípio para entender que por tudo isso a gente precisa se unir para propiciar, né? E aí é isso, numa amizade a gente tem que ter coragem de ouvir, tem que ter coragem de falar, tem que ter coragem de saber abrir o espaço para outra pessoa brilhar. Então, todas essas questões, elas perpassam quando a gente pensa numa amizade entre as mulheres. Agora, uma coisa que eu acho que a amizade entre as mulheres é muito significativa para combater é uma vez eu escrevi um texto que se chama Sabe no que dá um monte de mulher junto, né? Que eu fui almoçar um dia e aí uma pessoa estava falando do lado da minha mesa, falando, sabe como é que é, né? Sabe o que acontece com um monte de mulher reunida, né? E eu engoli a minha comida a seco, saí dali e fui escrever, né? E ele estava falando como é difícil a convivência entre as mulheres. Então, existe uma construção social que diz que muita mulher junto dá problema. Sim, é verdade. É verdade. E assim, a gente vê essa construção social permeada por várias áreas da nossa vida, né? Porque a gente, como sociedade, está ocupando vários espaços. E a gente que está de dentro da igreja fala muito desse nosso espaço porque ele é o espaço que a gente está caminhando e é dentro dele que a gente está refletindo, né?
Se você está numa empresa e as pessoas acham ruim contratar mulher, porque a mulher tem uma fala, né, sobre as mulheres que é quando as mulheres estão juntas tem sempre fofoca, quando as mulheres estão juntas tem sempre, né, elas sempre arrumam confusão, muita mulher junta, então aí as pessoas têm uma, assim, chega o absurdo, por exemplo, de criticar porque as mulheres engravidam. Então você tem tantos problemas que atravessam, né, as mulheres nesse grupo, sempre rotulando isso mesmo, Franci, com rótulos negativos às mulheres, né? E mais do que, se tiver uma mulher a gente dá conta, mas se tiver muitas mulheres, então aí a gente já tem um problema. Então a gente encontra isso. E a gente encontra também uma leitura bíblica equivocada e uma leitura bíblica que incita a gente a pensar essas coisas. Então, várias personagens que a gente é sempre colocado em oposição, algumas delas estão em oposição, obviamente, porque elas também fazem parte de uma sociedade que compreende a vida das mulheres assim. Aí, estão falando que as mulheres são emocionalmente instáveis, né? A Marli está colaborando aqui com a gente. Mas a gente tem momentos, por exemplo, no texto sagrado, que elas nem estão em oposição, assim, de fato, elas só estão construindo suas relações. E ainda assim, a gente é estimulado a pensar nelas como inimigas, que é o caso de Marta e Maria. É uma pregação que a gente nunca faz colocando elas em oposição. Elas estão discutindo uma relação, gente. Todo mundo discute relação, sabe? E a gente, entre amigas, entre irmãs, a gente também precisa ter coragem de dizer coisas, de ouvir coisas, como a pastora Andréia acabou de colocar. E Marta e Maria são um exemplo disso pra gente, assim. Elas são duas mulheres vivendo numa casa e precisam se expressar na sua insatisfação, e isso não significa que elas são rivais, ao contrário, elas estão construindo relação. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente, assim, desse lugar, né, tão difícil que a gente é colocado socialmente, e como que nós, mulheres, podemos, a partir de um novo entendimento, construir relações mais saudáveis, né, que consigam superar essa ideia, né, que foi colocada para nós. Eu acho que, primeiro, é a gente conseguindo ler que alguns comportamentos, assim, que às vezes me deixa isso, né? São ciumentas, né? Sim. Eu acho que existe uma... Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, eu sou pastora, o universo pastoral é majoritariamente masculino, né? Nós, mulheres, somos poucas nesse universo. Competitividade, fofoca, briga. Ciúme, elas estão dizendo ali, né? Essas coisas também estão presentes no universo masculino. Mas parece que é algo que é só atribuído às mulheres. Assim. Esse tema da fofoca, a Bíblia não diz pra gente que fofoca tem gênero, né? Não diz pra gente que fofoca é algo específico de um sexo. Não. E aí eu acho que a gente precisa ter cuidado com isso, porque a gente vai se apropriando dessas construções, vai reproduzindo essas construções e pensar que essas construções, elas inclusive acabam sendo como óculos que nos ajudam a olhar de uma maneira negativa para outra pessoa, que nos ajudam a olhar de uma maneira negativa para outra mulher. Eu acho que quando você traz o exemplo de Marta e de Maria, né, e de fato eu não acho que a intencionalidade do autor era alguém que tinha essa coisa de colocar uma contra a outra. É possível que não, mas é a nossa construção social que faz a gente olhar, né, para essas duas como contraponto. E, na realidade, qual tem que ser a nossa lógica? Marta e Maria são faces de qualquer ser humano. Marta representa essa dimensão da adoração, né? Essa dimensão, e Maria representa essa dimensão missionária, da ação, do diaconato, de servir. Ora, são duas faces do nosso exercício espiritual. Na realidade, acho que a gente precisa parar com essa ideia de ser ou isso ou aquilo. Quando, Tayana, você me pergunta como a gente pode... o cuidado que a gente tem que ter com o texto bíblico,
Eu acho que isso é uma coisa bem significativa, porque, de fato, ao longo da trajetória, assim, da leitura da Bíblia, a gente foi tendo o nosso olhar viciado, né, para poder ler a Bíblia sob uma perspectiva. E eu não posso também não dizer que a Bíblia ela é construída dentro de um sistema que é patriarcal, que as mulheres não estão numa condição de tranquilidade, de privilégio, né? A amizade dos homens é muito mais exaltada no texto bíblico do que a amizade das mulheres, mas a amizade das mulheres está presente ali. Quando a gente tem a história de Rispa, que vai reclamar um enterro digno para o seu filho, o texto diz que ela fica cuidando do cadáver do corpo do filho durante 6 meses. Quem é que alimenta a Rispa nesse tempo? São as mulheres da comunidade que levam comida para ela. Só que o texto não está ali. Então, um olhar para o texto bíblico mais apurado, estudando o texto, vai ajudando a gente a construir isso. Agora, eu penso, Tayana, que esse mais do que um desejo, sabe? Eu acho que tem que ser um projeto de educação de mulheres. Sim. Nós, mulheres, precisamos entender que se a gente pode colaborar para a construção de um mundo mais justo e mais solidário, eu acho que a gente precisa entender que quando a gente fala de amizade entre as mulheres, que quando a gente fala de sororidade, é algo que é pensado. E aí eu entendo que, assim, nós, mulheres na igreja, temos que nos educar. A gente tem que ler a Bíblia de uma maneira diferente. A gente tem que convidar mulheres que estudam, que têm uma trajetória, conhecem, né, pesquisam sobre as relações entre as mulheres para nos ajudar. Sabe por quê? Às vezes eu olho para uma outra mulher, cara, ela nem me disse nada, mas eu já olho para ela e já pré-julgo, porque ela está, de repente, com um batom vermelho, porque ela está com uma roupa que talvez eu não usaria. E aí aquilo vai sendo carregado de uma série de concepções, de uma série de pré-julgamentos, e eu coloco ela na minha caixinha. Essa serve e essa não serve. Quando a gente fala de sororidade, não necessariamente eu tenho que amar todo mundo. Não é isso. Mas eu tenho que entender que nessa sociedade as mulheres são desrespeitadas pelo fato de serem mulheres. E aí eu não posso ser mais uma que a desrespeita. É muito interessante você tocar nesse ponto, e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque é realmente isso, assim, às vezes, quando a gente está falando de amizade entre as mulheres, as pessoas pensam, eu tenho que concordar com todas, para ser, né, essa amizade entre as mulheres, sororidade que a gente está dizendo, não como essa amizade simplesmente porque, eu fui com a cara dela, e aí, né, igual eu vou com a cara da Andréia, e aí a gente estabelece uma relação profunda, né, assim, de muita intimidade. A gente tem essa relação, né, de muita parceria, de muita troca. Mas a gente está falando de um projeto que é maior do que isso. Não é só a mulher que eu amo, né? Não é só a mulher que eu admiro, não é essa mulher que eu quero estar perto. Não é isso. A gente está falando de um projeto que está para além disso, né? Assim, as mulheres são pré-julgadas em todos os lugares. Então, do mesmo jeito que aquela mulher que você está olhando é pré-julgada, você também é julgada quando você chega. Eu acho que é essa compreensão que a gente precisa ter, né? Eu sei que eu sou julgada. E eu sei que quando eu olho para aquela mulher e estou julgando, tem mais todo o grupo julgando. Então eu saio desse lugar, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, assim, sobre, mesmo não concordando, como que é isso? Como se dá essa relação? Que relação é essa que a gente estabelece? Como que é pautada e como se constrói isso? Olha, eu acho que isso é algo que eu acho que não está dado, nem na minha vida, né? Eu acho que é um processo de construção muito grande, não é um processo de agora, né? Eu comecei a me interessar por estudar a relação entre as mulheres em 2003, de uma maneira mais específica, né? Eu fui para a faculdade de teologia e lá eu escutei uma historinha
eu sempre falo isso. E nessa historinha, alguém me contou a história de João e Maria. E aí, João e Maria, que é lá, que eu não sei muito bem a história não, mas eu lembro que a bruxa pega o João e a Maria para comer assado os dois, né? Aí a bruxa prende o João na gaiola, que vai alimentar o João para poder ele virar uma boa comidinha, e a Maria vai trabalhar para a bruxa. E vai trabalhar para engordar o João. E aí a pessoa fez essa pergunta: por que é Maria, os dois foram pegos, por que é Maria que trabalha para o João engordar? E eu falei, eu fiquei chocada com aquilo, né? Eu falei, meu Deus, isso estava aí o tempo todo e eu nunca vi. E eu fui querer saber por que era a Maria que trabalhava. E aí, quando eu me deparei com isso, eu me deparei com os estudos das mulheres, eu me deparei com indicativos sociais, né? E aí eu comecei a ver qual é a situação das mulheres no Brasil, qual é a situação no mundo, e entendi que eu precisava ser uma voz para colaborar no processo de libertação das mulheres. Mulheres que eu amo, mulheres que eu nem conheço, mulheres que eu não gosto, mulheres cristãs e mulheres que, inclusive, não professam a mesma fé que eu. Por entender que as mulheres são hoje um sujeito vulnerável na nossa sociedade. Então, e aí eu fui entender e fui descobrir que, veja você, há teologias que mostram pra gente que nós mulheres somos inferiores em relação aos homens. Há teologias que mostram pra gente que a mulher não é tanto assim imagem e semelhança de Deus. Ora, além de todos os problemas sociais, eu tenho, além disso, um discurso teológico, ou seja, uma forma de falar a doutrina, uma forma de ser igreja, que diz para mim que, de fato, eu estou numa condição de desigualdade. Só que esse mesmo texto bíblico está dizendo que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. E aí, gente, é aquilo que Deus chama a gente para falar: de que lado você vai ficar? Qual é o seu projeto de reino? O projeto de reino que Jesus Cristo me ensinou, e quando eu olho para a vida de Jesus Cristo, e eu vou dizer uma coisa, assim, eu olho para a vida de Jesus Cristo e me inspiro nele, no meu projeto de colaborar para um mundo mais justo e mais igualitário entre mulheres e homens. Então, eu acho que essa tem que ser a base de toda e qualquer atuação das mulheres como um projeto na vida da igreja. Entendeu? Então, eu esqueci o que você me perguntou. Não, mas é isso mesmo. Era sobre como que a gente vai encaminhando. Então, eu acho que é isso, assim. A Glorinha perguntou, né? Será que isso não seria falta de respeito ao outro? Isso é claro, a gente identifica que é falta de respeito ao outro. Mas, assim, o que leva a gente a ser desrespeitoso com o outro, não, com a outra, né? Que é no feminino esse desrespeito que acontece. Geralmente, você tem esse olhar julgador muito mais em cima da mulher. Então, essa que é a nossa crítica, né? A nossa reflexão hoje. Fala. E eu acho que entender, assim, que infelizmente entender que existe um discurso teológico, irmãs e irmãos, sabe? Existe um projeto para que haja essa diferenciação entre mulheres e homens. E aí, quando a gente olha para a trajetória de Jesus, Jesus é Deus. Ele poderia ter vindo da maneira que ele quisesse. Ele poderia ter caído assim, ó, já adulto, mas não. Ele fez um processo, né? Ele aparece primeiro para as mulheres, né? Ele nasce de uma mulher, na ressurreição é para as mulheres que ele aparece. E por que isso? Justamente para legitimá-las como testemunha dele. E aí eu acho que a gente precisa entender que nesse sentido se abre para mim primeiro o compromisso de quem eu sou no reino de Deus. Eu sou tão importante como.
E para que eu estou nessa fé? Eu estou para colaborar com o processo de libertação de outras pessoas. E aí é claro, assim, de mulheres e de homens, é óbvio. Mas a gente para hoje para pensar aqui que nós precisamos ressignificar a maneira que nós olhamos para as mulheres. Nós, inclusive, dentro da igreja, às vezes não olhamos para pastoras com o mesmo respeito que olhamos para pastores. Sim. Muitas vezes, nós olhamos para mulheres que são... a gente olha para as mulheres e acha que algumas são mais espirituais, outras são menos espirituais, e a gente julga muito isso e parece que a gente respeita quem tem mais uma forma espiritual e despreza quem tem um outro princípio de espiritualidade. Fala, Thay. Não, é assim, às vezes, como é um número de mulheres muito menor no pastorado, então é até difícil para algumas mulheres, e homens também, por exemplo, chamar a pastora de pastora. Então a pastora vira irmã, né? Enquanto você nunca diz irmão para um pastor. Você sempre se refere a ele como pastor, mas quando você fala com a pastora, você diz a irmã, ou irmã, porque não consegue valorizar. E aí a gente não está reivindicando nenhum título, irmãs e irmãos, a gente está só problematizando como é que a gente não consegue lidar com isso, né? E eu quero parabenizar, né, as mulheres de João Pessoa por abrirem esse espaço de diálogo, porque isso é um espaço de crescimento, irmãs e irmãos. Não só para as mulheres, para toda a comunidade de fé. Se a gente, né, se essa pulga entrar atrás da nossa orelha, a gente passa a olhar o mundo de outro jeito. Depois que a gente vê, não tem como mais desver. Então, é uma cortina que abre diante dos nossos olhos e a gente começa a enxergar a outra e o outro diferente. Nós temos uma meta, sabe, pastora Andréia? Que é ser uma igreja que ama, acolhe e cuida. Esse é o objetivo nosso de ser igreja. A gente sabe que faz isso um pouquinho, mas a gente quer fazer isso mais. E as mulheres precisam ser alvo, né, desse nosso amor. A gente está caminhando para o final. Eu não sei agora quanto tempo a gente tem, porque eu não vi a hora que a gente começou. 13 minutos. Falta 13 minutos. Então tá bom. Eu pensei que já vai mais na frente, porque a gente entrou um pouquinho atrasada hoje. Que bom. Então a gente tem essa intenção, né? E é um desejo mesmo, que as mulheres... Tem gente falando aqui. Ah, sim. O pastor Paulo Pereira que está falando aí. Ai, foi meu pastor quando eu era criança. Não, juvenil. Foi minha ex-paroquiana. Pode crer. Ainda temos mais um pouquinho aqui. A pastora Andréia já vai fazer uma fala agora, né? Pra gente caminhando para o final. Mas é pensar isso, assim, esse projeto, né? Ainda tem tempo, elas estão gritando ali, ó. Esse Tayana, projeto... Pode falar. Fala. Não, pode falar. Esse projeto que a gente precisa estabelecer, né? Não são só os encontros para a gente tomar chá, eles são importantes? São. Mas no meio desse chá, a gente precisa ter conversas francas, a gente precisa ler a Bíblia de verdade, a gente precisa se olhar nos olhos, a gente precisa se questionar das coisas, né? Existe um espaço para as mulheres ocuparem na vida da igreja, porque elas já são essa coluna que sustenta a igreja, mas elas precisam saber disso, né? E elas precisam assumir esse lugar que Jesus dá para elas, né? Mas eu quero deixar você falar, concluir, que eu estava aqui. Eu acho que essas são 3 palavras que você traz: ama, acolhe e cuida, muito do universo feminino, né? Assim, nós somos historicamente as mulheres responsáveis pelo cuidado, né? Especialmente nós aprendemos desde muito cedo a cuidar dos filhos, a cuidar do marido, a cuidar das pessoas, ainda que isso signifique não cuidar de si mesma, né? Muitas vezes a gente lê essa atitude de deixar de cuidar da gente para cuidar do outro como uma dimensão heróica, uma dimensão... Tá bom, pastora, já era uma criança grande, né? Estão chamando muito você de velho. Né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente ressignificar isso, né? E parece que a gente consegue caminhar no cuidado para os homens
de uma maneira muito diferente do que nós cuidamos a nós mesmas e do que nós cuidamos as outras mulheres, inclusive as nossas filhas. Porque nessa construção de um cuidado que pressupõe uma abnegação, uma doação exagerada das mulheres, os homens são beneficiados de uma maneira diferente de como as mulheres são beneficiadas. Então, eu acho que pensar sobre o cuidado e ressignificar a forma de cuidar diz para a gente também da importância de nós cuidarmos umas das outras na dimensão de quê? De se tornar um olhar atento. Quando a gente cuida de alguém, a gente está atenta àquela pessoa para saber daquilo que ela está precisando. E estar atento a alguém significa ter um olhar apurado. E, às vezes, para a gente perceber quem está precisando de cuidado, especialmente uma mulher, uma companheira nossa, a gente precisa mudar a forma de enxergar as mulheres. Mulheres que sofrem são vítimas de violência, mulheres que apanham 1, 2, 3 vezes do marido e não saem de casa. Nos ensinaram a olhar para essa mulher e taxá-las como mulher de malandro. Não! Eu acho que quando a gente se propõe a desempenhar uma amizade mais uma amizade mais comprometida, uma amizade mais sororal, a gente precisa entender que existem entraves psicológicos, jurídicos, econômicos, que às vezes subjugam aquela mulher naquela condição. Uhum. Então, eu acho que o convite, sabe, de uma educação política das mulheres, e eu não estou falando de política partidária, irmãs e irmãos, mas uma educação de libertação, de consciência, ajuda a gente a abandonar o senso comum. Porque às vezes o senso comum emburrece a gente, sabe? Uhum. Pau que nasce torto não precisa permanecer torto, porque eu creio num Jesus Cristo que muda toda e qualquer relação, sabe? Então eu acho que essa coisa, o amar precisa ser um amar também que libere o outro para emancipar, para crescer. Uhum. Não olhe a companheira que está na sua igreja como alguém que é a sua rival. Não olhe para a sua vizinha de bairro como alguém que é a sua rival. Não. Não olhe para algumas mulheres, especialmente as mulheres negras, e ache que elas são as que têm que ser responsáveis pela limpeza sempre dos banheiros e das cozinhas das igrejas. Não olhe para mulheres separadas e enxergue-as como pessoas que vão roubar os seus maridos. Pensar que todas essas formas que nós olhamos as mulheres, elas não são ingênuas, elas são frutos de uma construção social. E quebrar isso à luz das verdades do Evangelho. Faltam Amém. 6 minutos, amiga. Ai, que bom. Você falou de rispa, né? Você falou coisas muito, muito fortes. Eu acho que elas já vão ficar remoendo isso aí. Mas você falou de rispa e no tempo que rispa ficou ali cuidando, né? Velando e cuidando do corpo, que foi um tempo extenso, a gente não tem como, né? E você falou que ela foi cuidada, alimentada. Às vezes a gente precisa, né, ajudar a outra. Tem um gifzinho na internet que mostra, né, uma mulher levantando a outra. Eu sei que esse momento de risco é um momento muito particular, de muita dor, de muito sofrimento, e eu não estou nem chegando nesse lugar aí, mas ele pode ser também. Mas eu digo em todas as esferas da nossa vida, para que alguém consiga realizar um projeto, uma mulher consiga realizar um projeto, às vezes outras mulheres precisam, né, colocar-se como suporte, abrir as portas para elas. Então, é uma coisa que às vezes acontece da gente fechando as portas. Então, eu acho que a gente precisa reavaliar, inclusive, isso. A gente já está caminhando para o final. Vou pedir para a pastora Andréia deixar uma mensagem para vocês. E depois a gente... Acho que você mesmo pode fazer uma oração. Não sei se você trouxe alguma coisa para compartilhar. Não, sim ou não? Eu esqueci. Não gente, eu vou falar pra vocês que eu tava muito nervosa. Eu tô muito nervosa pra fazer essa live. Tô me sentindo estranha. E tava tremendo de medo de falar aqui. Olha que a gente sempre se encontra, fala, né? A gente fala junto toda quarta-feira.
Mas aqui é outro lugar e eu estava muito nervosa hoje para fazer isso. Essa semana tem dobradinha, né? A Andréa tá aqui hoje e amanhã a gente tá no Entre Amigas. Mas estamos aí. É isso aí. Tá, eu queria dizer assim, que eu acredito no poder das mulheres para o mundo mais justo e mais solidário. Eu acredito no poder das mulheres para, inclusive, ajudar os homens, né, a se reconstruir também. Eu acredito que nenhum processo de mudança se faz ou só por mulheres ou só por homens, né? Eu acho que é um trabalho comunitário, conjunto, um trabalho, né, onde servos e servas de Jesus Cristo, cientes do seu projeto de construção de um mundo melhor, se unem para denunciar todo e qualquer pecado. Machismo é pecado. Feminismo, a gente até pode um dia conversar sobre isso, mas não existe um feminismo só, são vários feminismos, só que feminismo não é a mesma coisa que machismo. A gente precisa conhecer, não ficar pegando o que a gente escuta por aí e reproduzindo sem conhecer. Por isso da importância da gente estudar. A gente não precisa concordar, mas a gente não pode discordar se a gente não sabe do que a gente está discordando, porque aí a gente vira massa de manobra e a gente não precisa estar aqui para ser manobrado, porque a gente tem a capacidade de refletir. E eu queria dizer do valor que é ter mulheres engajadas, ter mulheres nas reuniões de oração, orando, intercedendo, ter mulheres trabalhando, ajudando, sustentando a igreja. Nós somos uma bênção no reino de Deus. Amém. E porque nós somos uma bênção no reino de Deus, a gente precisa cuidar umas das outras. A gente precisa ajudar umas às outras. Se você tem alguma coisa contra uma mulher, não deixe de falar para ela. Mas não fale dela. Não a exponha publicamente. Vá até ela e dialogue com ela, com afeto, com coragem, com verdade, com sinceridade. Esses são valores que precisam estar presentes em qualquer amizade, não só entre as mulheres, mas entre as pessoas, tá bom? Acho que era isso que eu tinha para dizer. Ai, que bom. É para orar, né? Que você falou. Não, então, deixa eu só agradecer. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. E semana que vem a gente está aqui de novo. A gente tem feito esse trabalho semanalmente, né? Tem sido muito, muito enriquecedor. Na semana que vem a gente vai falar com uma psicóloga. Eu ainda não estou com o nome dela aqui, mas já está tudo bem organizadinho. E a gente vai ter uma apresentadora diferente. Quem vai apresentar semana que vem é a Beatriz. Então você se prepare que vai ter uma apresentadora diferente. Ah, alguém quer que eu mostre o meu colar. Gente, meu colar, ó. Tá vendo meu colar? Que lindo. Tô vendo. Ok. Bom, então eu quero agradecer a pastora Andréa pela disponibilidade, pela partilha sempre riquíssima, agradecer a cada uma de vocês. Mãe, você chegou na hora do amém, mas vai ficar salva a live, você pode assistir depois. Minha mãe, minha primeira fã, né, e número 1 também. Gente, um super beijo. Pastora Andréa, muito, muito obrigada, que Deus abençoe muito a sua vida. Eu vou pedir que você abençoe as nossas mulheres com uma oração nesse momento. Amém. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque no teu reino a gente vai se conhecendo, se reconhecendo e se transformando. E tudo aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós, para cada um de nós, se cumpra mediante a tua vontade. E que nós sejamos instrumentos de graça, de paz e de restauração por onde quer que passemos. Abençoe a sociedade de mulheres da Igreja Metodista de João Pessoa, que elas sejam sinais da tua graça na vida de quem sofre, de qualquer pessoa que sofre. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Vai acabar, eu tenho que encerrar. Pode encerrar. Um beijo, gente. Então tá. Beijo, tchau. Como é que encerra aqui? Ai, eu nunca sei fazer isso, Tayana. Acho que você tem que encerrar lá em cima. Não tem encerrar aí?